Bom, bom dia. Hoje nós vamos começar a estudar limite. Para começar esse estudo, vou propor para vocês uma função. Então, como exemplo, vamos tomar essa função aqui, f de x é igual a 2x mais 1 vezes x menos 1, tudo dividido por x menos 1. Eu pergunto a vocês, para quais valores de x essa função está definida? Uma outra pergunta que eu posso fazer também é, qual o domínio dessa função? Bom, percebemos que para todos os valores de x pertencente ao conjunto dos números reais, essa função está definida, com exceção do valor 1. Então, x tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se x for igual a 1, o valor da nossa função vai resultar numa indeterminação de zero dividido por zero. E essa resposta não existe na matemática. Não ainda, ao menos. Bom, então nós sabemos que o valor da variável x não pode ser 1. Quando x é diferente de 1, portanto, nós podemos fazer o seguinte: dividir tanto o numerador como o denominador por x menos 1. Nesse caso, a nossa função ficará f de x igual a 2x mais 1. Alguém tem alguma dúvida? Bom, agora vamos analisar um pouco essa função, atribuindo para x valores próximos de 1. Mas que não são iguais a 1. Primeiramente, vamos começar com valores próximos de 1, mas que são menores que 1. Sendo assim, vamos construir essa tabela. Começando quando o valor de x vale 0. Qual é o valor da função? 1. E assim nós vamos atribuindo valores de x próximos de 1, mas menores que 1. Agora nós vamos atribuir para x valores próximos de 1, mas maiores que 1. Começando então pelo 2, quando x vale 2, f de x vale 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E assim o x vai se aproximando de 1.
Podemos perceber então, pela tabela número 1 e pela tabela número 2, que quando a variável x assume valores próximos de 1, seja valores maiores que 1 ou menores que 1, a função f de x vai assumir valores cada vez mais próximos de 3. Então, quanto mais perto de 1 x estiver, mais perto de 3 f de x estará. Dessa maneira, nós podemos fazer a seguinte análise. Dessa primeira tabela aqui, da tabela número 1, nós podemos tirar as seguintes conclusões. Bom, seguindo essa lógica, ao subtrairmos da variável x o valor 1, dessa parte de cima da tabela aqui, nós devemos correspondentemente subtrair o valor 3 da função f de x. Subtraindo então, portanto, dessa segunda linha aqui da tabela. Dessa maneira, nós vamos chegar nas seguintes conclusões. Essas duas como um exemplo, claro. Da segunda tabela, vamos fazer o mesmo. Se a gente fizer o mesmo com a segunda tabela, nós vamos chegar nessas seguintes conclusões, como exemplo. Comparando as duas análises, nós podemos perceber o seguinte, que a variável x menos 1, ela pode assumir tanto valores negativos como valores positivos. Mas que quando essa diferença da variável x menos 1 é posta em módulo, ela vai corresponder então a sempre a valores positivos, correto? Neste caso, o módulo de x menos 1, nesse exemplo vai ser, poderá ser 0,1 positivo. Isso implica que o módulo da diferença de f de x menos 3 vai ser 0,2 positivo. Da mesma maneira, comparando as duas linhas, as duas tabelas, nós chegamos à conclusão que o módulo de x menos 1
pode ser também 0,01. Isso irá corresponder no módulo da diferença de f de x menos 3, que será 0,02. Bom, percebam o seguinte: podemos tornar o módulo da diferença de f de x menos 3 tão pequeno desde que tomemos o módulo de x menos 1 tão pequeno quanto? Ali é 2, eu acho. Ali, embaixo. Obrigado, alunos. Bom, mas só que isso ainda não está expresso em linguagem matemática. Dizer que podemos tomar o módulo da diferença de f de x menos 3 tão pequeno, desde que tomemos o módulo da diferença de x menos 1 tão pequeno quanto, não é linguagem matemática. Então a gente vai expressar isso numa linguagem matemática. Na matemática, nós usamos letras gregas, geralmente o epsilon minúsculo, né, e o delta minúsculo, para representar essas pequenas diferenças. Então, podemos escrever o seguinte: dado um número positivo, epsilon, que representa uma quantidade muito pequena, se desejarmos tomar o módulo da diferença de f de x menos 3 menor que esse epsilon, devemos achar um outro número tão pequeno quanto, que podemos chamar de delta minúsculo, que irá corresponder a essa diferença, a esse módulo dessa diferença de x menos 1. Ou, em linguagem matemática, então, para que esse módulo, o valor dele, seja menor que um valor bem pequeno representado por epsilon, isso só é possível desde que esse módulo aqui de x menos 1 seja também um valor pequeno, entre 0, mas não igual a 0, porque se aquele módulo der igual a 0, o valor de x terá que ser 1, e para 1 a função não está definida. E menor que um número delta, que representa uma quantidade também muito pequena. Dessa primeira relação aqui, nós podemos concluir, utilizando as operações fundamentais do módulo, em especial as pertinentes à subtração e adição, quando o módulo se encontra em equação, né? Nós podemos chegar à seguinte conclusão: dessa segunda parte aqui, utilizando também as mesmas propriedades, nós podemos chegar a essa conclusão aqui.
Bom, o que isso significa? Que o valor da variável x ele tem que estar compreendido entre subtraído dessa variável infinitesimal chamada delta minúsculo, e ele tem que estar entre essa quantidade, portanto, e entre 1 mais delta minúsculo. Ele tem que ser diferente de 1. E a função f de x, ela tem que estar entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Vamos analisar isso por meio de um gráfico. Vamos traçar um esboço do gráfico daquela função com a qual nós começamos a aula. Quando o x vale 0 naquela função, f de x vale quanto? 1, porque 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então eu encontro o eixo das ordenadas no ponto 1. Traçado esse esboço, nós podemos observar o seguinte: quando x vale 1, a função não está definida, porque ela vai resultar numa indeterminação. Então esse gráfico aqui, ele é aberto quando x vale 1. Agora, nós dissemos que a variável x tem que estar entre quais intervalos? 1 menos delta e 1 mais delta. E a função f de x? Entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Sendo assim, analisando o gráfico, nós chegamos à conclusão de que, para todo x que está entre 1 menos delta e 1 mais delta, haverá um valor f de x que estará entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Correto? Então, todos os valores que eu pegar aqui entre esse intervalo vão corresponder a valores no eixo das ordenadas entre o intervalo 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Alguma dúvida? Bom, nesse ponto chegamos a uma definição informal de limite. Qual é ela? Desde que para qualquer epsilon positivo podemos encontrar um delta também positivo que satisfaça essa propriedade, dizemos que o limite de f de x para x tendendo a 1 é 3, ou em linguagem matemática, o limite da função f de x quando x tende para o valor 1 é 3. Para finalizar, cabe agora definir formalmente a noção de limite.
então imaginar um intervalo I. Vamos supor um número A que pertence a esse intervalo I. Agora, seja uma função f de x. Definida para todo x que pertence ao intervalo I, exceto para quando x variar. Nesse caso, dizemos que o limite da função f de x para quando x tende a A, mas não é A, é L maiúsculo. E podemos escrever então que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Para todo epsilon positivo maior que zero, deve existir um delta também maior que zero, para o qual vale a relação Bom, essa é a definição formal de limite. Obrigado.